mais um Pode Cornetar, com escritor, advogado, professor, jornalista, Augusto Dias. Augusto Dias. Esse é o seu nome completo? Eu uso ele por questão de numerologia, né? Ele é maior, ele é maior, mas eu uso só Augusto Dias. É um nome que me deu uma certa sorte. A minha atividade principal é como professor de inglês, executivo. E eu sempre brinco que eu não trabalho, eu tenho atividade. Porque eu gosto tanto de tudo que eu faço, que eu tenho atividade. Tem hora que você está cansado, mas por alguma questão física ou mental. Mas fora disso, o que é 99% do tempo... Mas é a fadiga, né? Assim, é mais fadiga, que te cansa, às vezes, mas eu tenho muita energia, porque eu faço tudo com muito gosto, né? Isso já dizia o filósofo Michel de Montaigne. Quer dizer, se você for fazer alguma coisa, faça com intensidade, faça com gosto, faça o que você gosta. Sabe? E o Michel de Montaigne é o autor da famosa obra Ensaios, que é uma obra a ser lida, né? Ele influenciou muita gente, muitos outros filósofos, né? Ele é referência até hoje. Eu sou da Academia de Letras, né? E a Academia se propõe a defender a literatura e o patrimônio histórico de São José. Não é somente. O Estatuto prevê, eu não sei se você sabe disso, o Estatuto prevê que geralmente as academias é para cuidar de literatura. Sim. Escrever livro, falar da vida, do cotidiano, do social, o que seja, né? Mas nós complementamos o Estatuto, quando ele foi redigido, e ele cuidaria também do patrimônio cultural e patrimônio histórico de São José. Quer dizer, nós podemos opinar e trabalhar em qualquer área. Se houver um prédio muito histórico a ser demolido, nós podemos nos colocar nossa opinião e ser força de apoio a outras entidades que defendam a mesma tese. Absolutamente independente com o seu próprio estatuto, sua independência. Agora nós temos uma parceria. A prefeitura não nos dá nada, mas pelo contrário nós colaboramos com a Fundação Cultural e eles colaboram conosco, sempre que preciso. Eles realmente... Porque esse é o objetivo de você ser ONG, esse é o objetivo da Prefeitura Municipal, é atender a todos os braços da população, todas as entidades que trabalham para o bem da comunidade, né? Mas eu tenho uma história de nascimento muito interessante, né? Que meu pai era dono de fazenda produtiva em Minas. E quando eu era pequeno, eu fiquei lá, eu saí de lá por menos de 10 anos de idade. Então, ele era o que é comum, casa na cidade e casa na fazenda. Quando eu nasci, a minha mãe estava na fazenda. Só que a fazenda fica no município contíguo a Pouso Alegre, sul de Minas. E eu fui registrado, o médico deu o atestado, e eu fui registrado em Cachoeira de Minas, cidade que eu não conheço e nunca pisei. E enquanto fui pequeno, morei em Pouso Alegre. Logo que meu pai decidiu que ele não era um fazendeiro nato, porque era uma herança da minha mãe, decidiu vir para São José, vim para o Vale do Paraíba, eu fiquei sem raízes, né? Quer dizer, não fui para... Não foi para Cachoeira de Minas, onde teoricamente nasceu? E também Pouso Alegre eu desconheço hoje, né? Nunca mais voltou? Voltei adolescente uma, duas vezes, mas depois nunca mais. Aí a minha vida se constituiu aqui, né? Tanto que hoje, quando se pergunta de raiz, a raiz é algo até genético, né? Você tem a raiz, você fica com alguma coisa daquilo, e até da formação de quem te gerou, pai e mãe. Isso. Mas quando você vai para outro lugar, a sua raiz se transforma naquele lugar que você foi, né? Então, hoje eu me considero uma pessoa de São José, mesmo porque até eu tenho título de cidadão joseense. Como foi a história para você receber esse título? Um dia eu recebi a comunicação da Câmara, e é porque um tempo que eu fui até presidente do Lions Club, e eu comecei a me interessar por história, e a desenvolver trabalhos, e desenvolver meu próprio arquivo.
e isso começou a ser publicado. Eu publiquei alguma coisinha no antigo jornal Agora, depois no Vale Paraibano, depois também no jornal Light News, e a cidade era um pouco menor, a gente se conhecia. Hoje não é essa cidade sem rosto de hoje, né, que a gente não se conhece exatamente, né? E eu tenho, por exemplo, aqui aquele quadro lá, é de um vereador, o Fernando Delgado, que me deu pelo trabalho executado com a história, aquele último ali à direita, sabe? E eu guardei até do jeito que é uma cópia daqueles tempos que era batida a máquina, sabe? E falando do trabalho, etc., é um registro. E por essas coisas, e por eu escrever sobre história e ter editado um livro sobre São José dos Campos, que se chama Um Tempo na Vida de São José dos Campos, que é um livro fundamentado, então um livro de história, acabaram me dando o título de cidadão joséense. Perfeito. Que eu recebi na antiga Câmara Municipal, né? Que é ali onde é a sede do COI, agora é o museu, certo. Na Praça Afonso Pena, que era o colégio estadual onde eu estudei, onde a maioria da minha geração estudou, porque ele se transferiu lá para José Longo em 1969. Qual colégio? O João Corsino. Não, o Olímpio Catão foi destruído. Eu fiz 1 ano de Olímpio Catão quando era criança. E ele tinha um prédio estilo gótico, mourisco, e era bonito, mas judiado. E naquele tempo não havia em São José dos Campos a questão preservacionista. Não se preservava, não havia lei para preservar. Isso surgiu quando se criou a Fundação Cultural, e a presidente da Fundação Cultural foi a professora de Fátima, a Maria de Fátima Manfredini, que hoje trabalha na Univap. Uma pessoa ela foi presidente da fundação logo no seu início, e ela foi na gestão dela que se buscou a questão, buscou-se resolver essa questão preservacionista através de lei municipal. Tanto que você vê, hoje se há alguma coisa que possa ser preservada, a fundação interfere e preserva a nível municipal. Você falou aí sobre a cidade, uma cidade sem rosto, né? Mas a ideia do blog é justamente recuperar essa identidade, esse amor pela cidade de volta. Mas o que você acha disso? Como é que você enxerga isso? As iniciativas pontuais são boas, mas elas são isoladas. E elas dependem de muito empenho e boa vontade de quem faz isso, como é o caso do Pode Cornetar, né? Então esse trabalho é um trabalho pequeno, no final das contas, mas que precisa existir porque ele se desenvolve. Ele, vamos dizer que ele é como a onda da praia que chega na areia, ela vai lentamente, mas sempre vai. E vai e volta. Esse ir e vir do Pode Cornetar, por exemplo, é que é importante. Porque se a onda bater e não mais voltar, nós não vamos ter resgate de história nem nada. Agora, o resgate da história não é só pela história, é pelos valores intrínsecos da questão humana. Quer dizer, eu vivo numa cidade, ou nós vivemos numa cidade, que cidade é essa? Bem, tem vários shoppings, todo mundo acha que é bonita, limpa, e verdadeiramente é. Tem um anel viário que poucas cidades têm, no estado de São Paulo, que é o mais avançado da federação. Então você tem tudo isso. Alguns parques, né? Alguns parques, outras coisas. A cidade, de alguma maneira, evolui, porque está crescendo, porque cresce mais de 2% ao ano, o crescimento populacional. E, ao mesmo tempo, no trânsito, você não tem respeito humano. E você tem motorista nervoso, motorista agressivo, motorista que não respeita as leis de trânsito. E o principal, não é só nem o respeito às leis de trânsito, que não se respeita mesmo. Mas não há gentileza. Eu não sou calmo no trânsito, que não estou dizendo eu, estou dizendo a pessoa. As pessoas. Não somos calmos no trânsito, não damos a preferência, quer dizer, isso é minimamente praticado. Sabe? Então essas coisas levam o seguinte, eu não te conheço e pronto. Eu não te conheço, para que eu preciso fazer? Eu não conheço. Você não é meu chefe, você não é meu vizinho, eu não preciso ficar com agrado com você. 2 exemplos importantes dessa falta de
de coesão, essa falta de rosto, nossa falta de rosto. Por exemplo, São José dos Campos em outros tempos tinha um time de futebol. É normal a cidade ter time de futebol. Excelente exemplo. Então, de repente, a partir de 1970, mudou-se a concepção administrativa de São José. Não que nas 2 décadas anteriores São José não tenha crescido nos mesmos índices. São José na década de 50, 60, 60 e 70, o crescimento populacional foi por volta de 6%. Quando a cidade modificou a sua administração, para uma administração mais moderna, mais globalizada já, naquele tempo, o crescimento naquela primeira década de 70, foi também em torno de 6%. Começou a cair depois, crise no Brasil e também outras nuances. Mas São José não teve tinha um time de futebol até um certo ponto. Aí a cidade continuou com seu crescimento. Não era mais a cidade de 100 mil habitantes, nem de 200 mil, nem de 300. Já era de muito mais, já tinha mais que dobrado. E hoje nós estamos muito mais que dobrado. E o que aconteceu? Vem gente trabalhar aqui e não está integrado a São José dos Campos. Lá no Rio Grande do Norte, ele gosta do time do Rio Grande do Norte. Sim. O que vem do Sul gosta do Grêmio e do Internacional. Ele não troca o time. O que vem de Salvador gosta do Bahia. Então ele não troca o time. Chega aqui, pode olhar, pode gostar, pode observar, mas ele ainda não trocou as suas raízes. Ele não se integrou à comunidade. Voltando à questão do futebol, as próprias administrações, depois de alguns prefeitos, elas não queriam investir no time, porque time de futebol é para ficar devendo para o INSS, para devendo para jogador e essas coisas todas. Porque aqui não é Barcelona, aqui não é Manchester United. Então o que aconteceu? O time foi se enfraquecendo. Como o time de futebol tem que ter mecenas, e aqui era um punhado de gente simples, que é conselho do São José, presidente do São José, um punhado de gente simples, à exceção de um ou outro, o futebol precisa de dinheiro, muito dinheiro. E consequência, hoje nós não temos um catalisador, a cidade não tem ícone. Então o futebol que pode unir, não une. E aí é que entra o Pode Cornetar, por exemplo, e aqueles que defendem essas coisas, né? De estar sempre presente para ir unindo, para ir trazendo. Porque assim você cria um rosto. Hoje nós não temos rosto. Eu tenho um médico amigo, ele já é veterano, você olha para ele fisicamente, está muito bem, tem mais idade do que aparenta, mas é uma pessoa muito enérgica, muito ativa. Ele diz que tem um cadastro de 50 mil clientes e que vai ao shopping e não encontra ninguém. Então isso é mais ou menos a cara de São José. É mais ou menos a cara de São José. Sabe? Uma cara sem rosto. Para você ter uma ideia, por exemplo, o Aquários. O Aquários, ele começou a ser loteado no início dos anos 80. E tinha a Terezinha, que hoje, que ela foi secretária do governo do prefeito Sérgio Sobral de Oliveira, que mudou o conceito administrativo da cidade. E como ele já tinha saído da política, e ela consequentemente como cargo de confiança também tinha saído da política, ela se tornou corretora de imóveis. E um dia ela foi me procurar no meu trabalho, olha, tem uma área formidável para vender lá no novo Parque Residencial Aquários. Pensei, naquela distância, por que eu vou comprar um terreno naquela distância? Quer dizer, você vê que falta de visão a minha, né? Aquilo lá cresceu de repente, sabe? Então, na verdade, o Aquários, 90, ele tem menos de 40 anos, quer dizer, 90, 2000, 30 anos. O crescimento de São José foi muito rápido. Os laços tradicionais se diluíram. Até a década de 60 e até 70, até a década de 70, quando houve uma afirmação de crescimento com novas políticas administrativas, você conhecia várias famílias com nomes tradicionais. E esses nomes tradicionais eram como lastros na comunidade, né? Gente rica, gente com dinheiro, gente que fazia, gente que acontecia. Hoje se diz, essas famílias têm descendentes aí hoje, mas você não conhece ninguém. Não conhece. Sabe?
Então, esses laços se enfraqueceram. E esse crescimento que São José mostrou de 40 anos para cá, você fala um pouco disso no livro, o livro São José Entre Liberdades, é sobre isso que fala o livro? Isso, o livro São José Entre Liberdades, com o subtítulo 1958-1978, fala dois períodos interessantes, porque desde 1935 até 1958, São José não elegia prefeito, porque era a instância climatérica e hidromineral. Quem nomeava era o governador do estado. O fato de ser instância fez com que a administração do estado mandasse para São José dinheiro para a infraestrutura, que não vinha fácil, mas vinha melhor do que as outras cidades. Porque aqui criou-se o mito de que era o melhor ar da região, mas não difere de Caçapava, não difere de Jacareí. Apenas a cidade era plana, era um grande platô, e a cidade recebia essas verbas. E tinha maior atenção, então, do governo do estado. Quando se descobriu a cura da tuberculose, pela descoberta da hidrazina, e o governo continuou com grandes programas de vacinação, no final da década de 70, isso foi no final da década de 50, até esse avanço de aplicação da vacinação e tudo, final de 1960, a cidade já não era mais a tuberculose não era uma preocupação mais, porque podia ser prevista e curada, né? Mas isso, o fato de São José ter sido eleita, porque não Caçapava ou Taubaté, foi uma questão política. São José era uma instância, aí o governo que escolhia que... Não, na verdade não foi isso. Questão natural. Foi natural. O Dr. Mário Galvão, ele veio para cá para se curar. E porque isso já no final do século XIX. Né? E aí veio aquela coisa de um passo para o outro. Né? Então se criou a fama da cidade que era realmente, mas na verdade era um platô bem ventilado. Aí criou a fama e veio a inauguração, o sanatório começou a ser construído na década de 1910, né? E depois inaugurado sem completar em 1924, e aí realmente se reforçou essa coisa que a cidade era uma cidade sanatorial, assim como Campos do Jordão, né? Sim. Que era uma cidade mais para gente mais rica. E para cá vinha quem tinha dinheiro e atendia-se pessoas sem recursos financeiros também. Eu acho que a medida foi correta, transformá-lo num parque cultural, sabe, numa área cultural. E a área era muito maior, ela chegava até o Poço Chaparral, ia até lá embaixo, depois foi vendido, a cidade crescendo, a necessidade de ocupação de espaço, especulação imobiliária, e a não necessidade de que existisse toda aquela área pela questão da tuberculose, para a atividade fim, não existia mais atividade fim. Não existia atividade fim, eu acho que a solução, que é a solução dos prédios antigos, principalmente um prédio grande, representativo, porque é o prédio mais representativo, é a arquitetura mais representativa do período da tuberculose em São José dos Campos. É o prédio da... Porque a Univap no centro era um sanatório também. Vila Samaritana. Não tinha esse nome. É preservado também. É preservado. Mas e o Santos Dumont também tinha um... Tinha o sanatório ESA, que inicialmente é para atender judeus e depois abriu no geral. Mas teve vida curta também. Mas nenhum manteve a construção original. Não. Igual como o Vicente Naranjo ficou... Não, e houve grandes pensões. O sanatório Rui Dória, por exemplo. O Dr. Rui Dória foi um dos médicos e políticos mais brilhantes e importantes de São José dos Campos, nas décadas de 30, 40, 50, 60 já, eu acho que ele faleceu logo no início de 60, se não me engano. Mas era um homem brilhante, ele tinha um sanatório lá também. Que a cara da cidade era uma cara sanatorial. No meu segundo livro, esse São José Entre Liberdades, eu falo sobre tudo isso. Eu falo até sobre o dia da fundação de São José, como foi o dia, sabe? Porque é um livro de fatos.
é um livro documentado. No São José dos Campos Entre Liberdades, eu dou um panorama sucinto, em estilo bem jornalístico, eu dou um panorama do mundo. O que está acontecendo no mundo, por exemplo, no ano de 1958. Ah, você faz esse paralelo. Exatamente. Aí eu desço para o país, eu desço para o Brasil. Aí tem alguma coisa, o que estava acontecendo no Brasil naquele... Aí eu desço para São José dos Campos. Como está São José dos Campos? É um livro muito interessante. Com certeza. Muito interessante, sabe? Não tem muitas páginas, um pouco acima de 120, mais as fotos históricas, né? Mais umas 30 fotos. Sim. Né? Seria um livro muito interessante. Como é que foi isso? Do Lions Club até para a Escola de São Unidos da Vila, você trabalhou de tudo um pouco? Eu trabalhei de tudo um pouco. Como eu lhe mostrei ali na biblioteca, eu tenho registro de todas essas atividades. Quando você começa a fazer alguma atividade, você começa a ter alguma notoriedade, né? E com isso tudo me tornei um socialite também naquele tempo, né? Sabe, eu e a minha esposa, né? E com isso, as pessoas começam a te enxergar. Sim. E convida para isso, convida para aquilo. Então naquele tempo o ex-prefeito Zé Luiz de Almeida, que era da escola de samba, me convidou, olha, eu vou ter que ser prefeito e você fica no meu lugar, fiquei no lugar. Então foram todas as experiências que eu acabei adquirindo. Foi uma experiência importante que eu acabei adquirindo. Aí você outro te chama para outra, te chama para mais uma coisa. E eu sempre me engajei em tudo que eu participei. Né? Sempre fez com... Sempre me engajei. É como na Academia de Letras, né? Eu estou muito ativo nela desde a fundação em 1900, a reestruturação, em 2010. E em 6 anos eu já fui diretor administrativo 2 e agora estou sendo de novo, a pedido do presidente Henrique Gena. Né? Não era o meu desejo, mas é o pedido dele. Né? É muito trabalhoso, né? Assim, é muito trabalhoso mesmo, porque a academia é renascente. Então ela precisa se institucionalizar como entidade, ela precisa ter mais corpo. Para ter mais corpo ela precisa de tempo, olhar para o mesmo ponto e precisa de estrutura financeira para poder completar, idealizar e completar programas que sejam abrangentes, principalmente para os jovens de São José dos Campos. Né? Porque se ela tiver recursos, ela pode publicar livros de história, por exemplo. Sim. Ela pode divulgar os blogs que trabalham pela comunidade. Sim. Você pode levar isso para o jovem e formar novos escritores, porque formando novos escritores, você forma pessoas que pensam não para se tornarem pessoas que busquem cargos na política, mas pessoas que têm uma consciência de análise ponderada e parcimoniosa. Como é que você enxerga isso, o duelo entre a internet, o uso da tecnologia ao nosso favor, mas ao mesmo tempo pessoas ainda queiram manusear um livro? Como é que você vê isso? É o futuro, né? No livro A Máquina do Tempo, de H.G. Wells, todo mundo conhece a máquina do tempo, né? Essa viagem no tempo, que o homem um dia ainda vai fazer, né? Poderá fazer. Ele, no filme dele, A Máquina do Tempo, uma edição mais antiga, não a edição mais nova, o viajante no tempo, que tinha um ideal, era um inventor, ele viajou no tempo, ele chegou a um futuro. Esse futuro era o seguinte: eu não conheço você, seu rosto, não sei seu rosto, não sei seu nome, não me interesso por nada. Essa era a sociedade que chegou. E ele pediu a um habitante daquele mundo que o levasse até a biblioteca. A biblioteca? Levou até a biblioteca. Chegando na biblioteca, ele abriu a cortina, tem os livros lá na prateleira, ele foi pegar. No que tocou nos livros, os livros pulverizaram. Conclusão, não se fabricava mais livro, não se lia mais. Não se lia mais. A sociedade era desinteressada, só sobrevivia. Você carrega os bons exemplos, você carrega as brincadeiras, as boas atitudes, e nada melhor na vida da gente do que a família da gente, alguns bons amigos
um bom trabalho e estudo sempre.